eu gostaria de convidar você que está em casa e está tendo a oportunidade de receber os nossos estudos, as nossas ministrações, eu gostaria de convidar você a ser um cooperador, um colaborador deste ministério. Você pode estar ajudando a comunidade do Evangelho e Vida com a sua oferta voluntária. Você pode fazer um Pix para a nossa comunidade, contribuir e ajudar. A palavra de Deus, ela diz, cada um contribua segundo propôs no seu coração. Não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Então, Pix da nossa comunidade, DDD 11 98051 5883. Toda a ajuda é bem-vinda. Amém? Cure a sua cabeça, feche os seus olhos. Amado Deus, maravilhoso e eterno Pai, graças te damos, Senhor Jesus, por mais um dia de vida na tua presença. Somos gratos por tudo que o Senhor nos tem acrescentado, mesmo sabendo, Senhor, que nós não somos merecedores de ti. O Senhor até aqui nos trouxe, nos tem ajudado. Obrigado, Jesus. Eu entrego nas tuas mãos a ministração total e completa desta reunião. Venha revelar-nos, meu Senhor, a tua palavra. A tua palavra que é o bálsamo que sara as nossas feridas. A tua palavra que é a nossa verdadeira comida, a nossa verdadeira bebida. O alimento que nos sustenta, que nos fortalece, meu Pai, para sermos aperfeiçoados pelo teu poder. Entrego nas tuas mãos a ministração desta reunião, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga glória a Deus, graças a Deus. Muito bem. Amados, eu sinto no meu coração de estar ministrando para vocês, de estar trazendo a vocês revelações importantes, esclarecimentos importantes, respostas a determinadas questões que muitas pessoas, pelo fato de estarem desprovidas do Evangelho, da revelação, não conseguem dar. Então hoje nós vamos, pastor Davi, pastor Neri, nós vamos estar observando o texto de João, capítulo 9. Abra as Escrituras, João, capítulo 9. Mais uma vez, nós vamos estar pregando, nós vamos estar trazendo a revelação de um milagre profético. Nós entendemos que a verdadeira profecia, ela se manifesta pela palavra de Deus. Então, profetizar é proclamar por meio da palavra revelações, mistérios que nos trazem edificação. E quando nós falamos de milagres proféticos, alguns cristãos não sabem o que significa isso. Na nossa congregação, na nossa comunidade, os membros bem sabem, já têm essa revelação do que é um milagre profético. Então, para você que não entende, você que não sabe o que é um milagre profético, um milagre profético, ou milagres proféticos, foram milagres que Jesus, ele realizou sem que houvesse
a manifestação de fé do enfermo, do doente. De uma forma mais clara para você poder entender, por exemplo, as Escrituras nos ensinam a história da mulher hemorrágica, uma mulher que tinha um fluxo de sangue contínuo. E esta mulher, há muitos anos, estava padecendo. Ela ouviu falar de Jesus, por meio da sua fé, ela foi até Jesus, porque ela dizia, pastor Davi, pastor Neri, consigo mesma, se eu apenas lhe tocar as vestes, eu serei curada. Então, a fé a impeliu. Ela foi até Jesus, movida pela fé. E quando ela tocou em Jesus, saiu de Jesus, Jesus sentiu sair dele virtude, poder, ela foi curada e Jesus lhe disse, a tua fé te salvou. Então ela foi curada porque ela manifestou fé. Bartimeu, cego, filho de Timeu, ele ouviu falar dos feitos de Jesus, ouviu falar dos milagres de Jesus, e quando ele soube que Jesus estava passando por ali, ele começou a gritar e a clamar, Jesus, da descendência de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou, mandou que o trouxesse e lhe perguntou, que queres que eu te faça? Ele disse, que eu veja pelo teu poder, pela tua graça. E Jesus o curou. E disse, a tua fé, o quê? Te salvou. Então, muitos milagres que Jesus realizou nas Escrituras, no Novo Testamento, houve manifestação de fé. Agora, um milagre profético. Nesse tipo de milagre, você vai perceber algumas questões. Primeiro, não existiu da parte do enfermo, do doente, manifestação de fé em Jesus. E esses milagres maravilhosos, eles foram realizados no dia de sábado. Porque depois que Jesus cura o enfermo, ele deixa ali uma mensagem. Que as pessoas, pela direção do Espírito Santo, eles vão perceber e vão entender ali as revelações. Então, milagres proféticos, resumindo, foram milagres que Jesus realizou para deixar ali uma mensagem, uma revelação. E nesse tipo de milagre, não houve da parte do enfermo um clamor, uma manifestação de fé. Alguns desses milagres, por exemplo, o paralítico do tanque de Betesda, a mulher que estava na sinagoga e andava encurvada. Então estejam apercebidos, cristãos. Você que tem estudado conosco o Evangelho da Revelação, e esteja apercebido nesses milagres que Jesus realizou no dia de sábado. No dia de sábado. Para você observar que por detrás desses milagres vem uma revelação muito importante para o seu crescimento, para o seu amadurecimento espiritual. Então hoje nós vamos falar da cura do cego de nascença, um dos milagres mais maravilhosos realizados pelo Senhor no dia de sábado. Vamos lá então. João capítulo 9, verso 1. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, quem pecou,
este ou seus pais, para que nascesse cego? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Que os ateus fazem. Os espíritas fazem. E muitos cristãos, por não terem a revelação do Evangelho, da graça, na sua totalidade, não conseguem responder. Porque a questão aqui é a seguinte: se Deus é perfeito, se tudo que Deus faz é perfeito, e acima de tudo, Deus é amor, por que nascem crianças doentes, pessoas defeituosas? Se tudo que Deus faz é perfeito, por que uma criança nasce imperfeita? A resposta que os espíritas dão para essa questão é a seguinte: em vidas passadas, essa pessoa, ela pecou. Ela fez coisas ruins. E porque ela fez coisas ruins no passado, ela reencarnou para pagar os erros que ela cometeu no passado. Essa é a resposta que os espíritas dão. Não existe reencarnação. A doutrina da reencarnação, ela é satânica. Ela vai totalmente contra a doutrina do Evangelho. A palavra de Deus, ela nos ensina que está ordenado aos homens morrerem uma única vez, vindo depois disso o juízo. Não existe reencarnação. Reencarnação não existe. É uma doutrina satânica. A resposta que os crentes dão, em partes, esta resposta, ela está até correta, em partes, num plano físico, não num plano espiritual. Eu vou explicar para você por quê. Em partes, os crentes falam assim: nasceu assim porque os pais, no passado, ou seus antepassados, seus avós, pecaram. E o filho nasceu porque herdou dos pais a consequência do pecado. Por que eu disse para você que no aspecto físico isso está correto, mas não no aspecto espiritual? Você vai entender, presta atenção. No aspecto espiritual, essa afirmação não pode ser levada a sério a um Deus de amor e de justiça. Porque a palavra diz, e a própria lei mosaica ensina, isso é justiça, Deuteronômio 24:16, que os pais não podem morrer pelo pecado dos filhos, e nem os filhos podem morrer pelo pecado dos pais. Cada um é responsável pelo seu próprio pecado. Isso é justiça. Seria errado Deus transpassar, através de uma doença, de uma enfermidade, de uma maldição, os pecados dos pais para os filhos. O Deus que faz isso é o Deus do Velho Testamento. Isso existe. Mas isso é coisa do Deus do Velho Testamento. E por que eu disse que essa questão do pecado, da atitude dos pais, num plano físico, pastor Davi, é correta? É claro que existe, fique bem claro, gestações, existem crianças que nascem por conta do descuido, por conta da vida promíscua, errada dos pais. Por exemplo, uma mulher que está grávida, ela precisa se resguardar, ela precisa se cuidar. Então, o que os nossos olhos hoje veem? Mulheres que usam drogas, mulheres que estão grávidas e bebem. Isso traz consequências ao feto. Então, existem crianças que nascem com problemas por conta da vida promíscua
da vida errada dos pais. Mas isso não é uma consequência de algo espiritual. Isso é consequência de algo no plano material e genético. Ou quando, por exemplo, irmãos coabitam, questão de genes. Se um irmão, ele coabitar com a própria irmã, um pai, quando coabita com o próprio filho, essas questões. Aí a criança, ela está propícia, sim, a nascer com algum tipo de problema. Ficou isso claro para vocês? Sim ou não? Agora, o que nós vamos observar aqui é a questão espiritual. O que nós vamos entender aqui por revelação é a questão espiritual que vem com uma palavra chamada prorizo. Para aqueles que não sabem, prorizo é uma palavra do grego cujo significado é predestinação. Então, o Senhor está dizendo, pastor Richard, que existem crianças que nascem com problemas, pessoas que nascem com um determinado problema, porque foram predestinadas a isso? Sim. Então, existe essa questão que nós vamos observar na questão espiritual, certo? Quem está entendendo o que o pastor está falando? Então, vamos lá, então. Nesse caso, Jesus ia passando, e os discípulos fizeram uma pergunta e um questionamento que muitas pessoas fazem. Preste atenção na resposta de Jesus. Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Essa tradução está correta. Para que se manifeste nele as obras de meu Pai. Esse Deus é o Pai. Então, para o bom entendedor, Jesus está dizendo que nesse cego, na enfermidade deste cego, na vida deste homem, não existia nele obra de Deus alguma. Deus escreve certo em linhas certas. Deus não escreve certo em linhas tortas. E tudo aquilo que Deus faz realmente é perfeito. Mas você precisa entender. Você, cristão, precisa aceitar essa revelação. Nem tudo que existe neste mundo, amados irmãos, nem tudo que se manifesta neste mundo, quer seja nos animais, nos homens, nem tudo vem diretamente da parte de Deus. Nós não podemos fechar os nossos olhos para algumas revelações. Por exemplo, o pastor Davi, pastor Neri. A humanidade durante séculos vem sendo enganada com essa frase: todas as pessoas na Terra, independente do seu credo, independente da sua religião, todos, sem exceção, são filhos de Deus. E foram feitos à imagem e à semelhança de Deus. Não é verdade isso, gente. É uma palavra bonita. É uma colocação bonita. Mas que não se enquadra na doutrina de Jesus. Porque se todas as pessoas na terra, pastor Davi, pastor Neri, são realmente filhos de Deus, Jesus então seria o maior mentiroso que passou pela face da terra. Porque o próprio Jesus disse que no mundo existem os filhos de Deus e existem os filhos do maligno. João, capítulo 1, verso 12, pastor Davi. O que diz o texto bíblico? João 1, 12. Para que você não tenha dúvidas e você possa enxergar todas as situações num plano físico e você possa também enxergar num plano espiritual. Existem maldições ortogadas, maldições hereditárias.
Então existe o problema físico, genético, e nós não podemos fechar os nossos olhos para aquilo que é espiritual. Então, sobre os filhos de Deus, João 1:12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Continue. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Muito bem. A todos os que o receberam, ele dá o poder, a capacidade de serem feitos o quê? Filhos de Deus. Por que serem feitos? Por que serem feitos? Porque não eram, ou não éramos. Primeira Epístola de João, capítulo 3, verso 1. Pastor Davi, mais uma vez. Primeira Epístola de João 3, 1. Vede, com grande caridade, nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por que fôssemos? João está se enquadrando. Não adianta querer fugir das Escrituras. Não, ele estava pregando para os gentios. Não, João se enquadra como Paulo também se enquadrou. Lá em Efésios 2. Esse é o mistério que vai trazer resposta para essa questão no plano espiritual. Fôssemos chamados filhos de Deus. Continue. Por isso, o mundo nos não conhece, porque o não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Então veja, amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não somos a sua imagem e a sua semelhança. Quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Por quê? Porque Deus é Espírito. Jesus diz, Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em... Se Deus é espírito, Deus não pode ser carne. O verbo se fez carne. Mas carne é concupiscência. Carne é imperfeição. A palavra diz que a carne e o sangue não herdarão o reino de Deus. Porque tudo que existe na carne é corruptível. Então, nós não éramos filhos, nós não éramos imagem e nós não éramos semelhança. Então, a pergunta que não quer calar: se nós não éramos filhos de Deus, nós éramos filhos de quem? Se nós não éramos a imagem e semelhança de Deus, nós éramos imagem e semelhança de quem? Então, aquela historinha de Gênesis, capítulo 1, verso 26, ela precisa ser estudada e confrontada com o Evangelho. Para que você não tenha dúvida nenhuma dessa questão, tá? Eu vou pedir para o pastor Davi ler mais um texto, depois o pastor Neri, ele vai ler Efésios capítulo 2. Pode deixar marcado para mim. Pastor Davi, Paulo falou sobre isso. Eu já vou voltar aqui no cego. Paulo fala sobre essa questão de Adão nunca ter sido a imagem e semelhança de Deus. Quando Paulo revelou a existência dos dois Adãos. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 45. 1 Coríntios 15, 45. É a revelação, pastor Davi, que os cristãos precisam ter
de que nem tudo que se manifesta neste mundo e o que acontece vem diretamente da parte de Deus. Jesus mesmo disse, o mundo, ele falou isso, né? Por intermédio do Espírito Santo a João, discípulo amado. O mundo jaz no quê? Jesus disse isso pelo Espírito Santo a João. O mundo inteiro, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no quê? No maligno. Jesus, com as suas palavras, mesmo disse, meu reino não é deste mundo. Então tem coisas neste mundo que foram feitas e estão sendo feitas por principados e por potestades, por anjos caídos. Então existem determinadas coisas que acontecem, que se manifestam como maldições, que não vêm de um Deus de amor, de justiça e de graça. Você tem que ter maturidade para você entender isso. Hoje, se faz homem, gente, até em laboratório. Até em laboratório hoje, a ciência, a genética, faz um ser humano. Então, nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que acontece no mundo vem diretamente de Deus. Então, vamos entender 1 Coríntios 15, 45. Confirme nas Escrituras. Vai. Assim está também escrito. Sim. O primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal. Então, Paulo está chamando Adão de animal. Ele fala de dois Adão. Um espiritual e um animal. Um terreno e um celestial. E nessa carta, Paulo já tinha dito que existe uma diferença. A glória do que é animal e a glória do que é espiritual. Continue. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal. Depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrenos. E qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Então, será que nós precisamos de uma faculdade para entender essa questão? Vejam como os textos se explicam por si só. João diz, seremos a sua imagem, seremos a sua semelhança. E vem Paulo e confirma, como ele diz, nós trouxemos a imagem do animal, do terreno, mas nós traremos, seremos a imagem do celestial. Então a questão é esta. Se nós não éramos filhos de Deus, se nós não éramos a imagem e semelhança do verdadeiro Deus, nós éramos filhos de quem? Aí vem Paulo, mesmo Paulo, em Efésios capítulo 2, verso 1, e traz a resposta a esta questão, pastor Neri. Efésios 2, 1. Diz a palavra, e vos vivificou, estando nós mortos, em ofensas e pecados, em que, outro tempo, andasse segundo o curso deste mundo. Só um minutinho. Então veja que nós estamos falando de prorizo, nós estamos falando de predestinação, nós estamos falando do curso desse mundo, que vai ser confirmado lá em Provérbios 16, 4, que diz, Jeová fez todas as coisas para atentar aos seus próprios desígnios, e até o ímpio ele fez para o dia do mal. Então o mundo tem um curso. O mundo tem uma direção. Quando Cristo resgata você, quando você se converte a Cristo, Jesus ele vai reescrever
através do processo do novo nascimento, uma história diferente para você. Então, continuando, andaste segundo o curso desse mundo. Continue. Segundo o príncipe da potestade, do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Ele vai se enquadrar. Entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. Como os outros também. A teologia tenta explicar esse texto dizendo, não, Paulo está pregando para os gentios, para aqueles que não eram judeus, porque na concepção deles, Israel é um povo escolhido de Deus, e eles são filhos de Deus. Tem aquele texto equivocado, veio para o que era seu, e aí eles dizem, Israel, e os seus não receberam, os judeus, está tudo errado. Interpretação equivocada. Entre os quais todos nós também antes andávamos, e todos nós, ele está dizendo, eu também, todos nós, inclusive eu, como disse João, éramos, por natureza, filhos da ira. Jesus, quando ele veio no mundo, ele veio como unigênito de Deus. Qual é o significado da palavra unigênito? Único, gênito, gerado. Isso significa que, diga, na carne, o Pai, o Altíssimo, não gerou nenhum filho antes de Jesus. Você precisa entender essas revelações. Se você não entender essas revelações, esse milagre profético que Jesus realizou, você vai ler 1, 2, 3, 20, você não vai entender a mensagem. E essa mensagem, ela se resume, ela vai mostrar para você como realmente a porta, ela é estreita, que muitos são os chamados e poucos serão os escolhidos. A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Então, éramos, por natureza, filhos da ira. Voltando ao cego, a questão aqui do cego, veja que nós explicamos tudo isso para mostrar para vocês que no mundo existem coisas que vêm da parte de Deus e coisas que não vêm da parte de Deus. Porque se todas as obras do mundo vêm de Deus, e as obras do inimigo vêm de quem? O inimigo não faz nada. Só Deus que faz tudo bom. E as coisas ruins o inimigo não faz. Então começa a amadurecer nessa questão. Então, Jesus disse, nem ele pecou, nem seus pais. Jesus colocava muito bem as suas palavras. Mas ele está assim, ele nasceu assim, ele está nessa situação para que se manifestem nele as obras de meu Pai, as obras de Deus. Então, na vida desse homem não tinha obra nenhuma de Deus. Essas obras vão se manifestar através de Jesus. Nós somos exemplos disso, né? O próprio Paulo diz que antes dele se converter a Cristo, né? Antes dele se converter a Cristo, que ele era perseguidor da igreja, ele reconhece que isso não vinha de Cristo. Tanto que para ele ganhar Cristo, ele considerou a lei externa. Agora vem aqui uma revelação interessante. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode o quê? Trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do quê? Então, antes de Jesus vir, não tinha luz. Moisés não foi luz. Abraão não foi luz. Jacó, Davi não foi luz. A luz é Jesus. E antes de Jesus se manifestar neste mundo, o que havia? Trevas.
Tanto que o profeta Isaías fala sobre isso. Terra de Zebulon, terra de Naftali. O povo estava assentado o quê? Em trevas, na região da sombra, né? Na morte. Antes de Jesus vir não tinha luz. É por isso que as pessoas, os cristãos, continuam cegos, por quê? Porque eles querem buscar a luz aonde a luz não está, no Velho Testamento. A luz está no Novo Testamento. João 1,16 diz: todos nós recebemos também da sua plenitude graça sobre graça, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus. Não está no Velho, está no Novo. Então Jesus, ele diz: enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. E hoje, Jesus é a luz do mundo através do quê? Na sua igreja. Deus reina no mundo? Sim ou não? Claro que Deus reina, mas Deus reina através da igreja, porque o Pai dá à igreja poder e autor. Olha a responsabilidade que você tem de ser a luz desse mundo. Não foi o que Jesus falou? Que o discípulo, ele é o sal da terra, e o discípulo, ele é a luz do mundo. Mas antes da igreja ser formada, antes do Espírito Santo ser derramado, Jesus era a luz que estava no mundo. Ele continua sendo a luz através da sua igreja. Agora você vai entender o milagre. Tendo dito isto, verso 6, cuspiu na terra, com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego. E disse: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, lavou-se e voltou a ver. Então nós precisamos entender por que Jesus fez isso. A primeira coisa é que, preste atenção, me mostra nas Escrituras esse cego pedindo alguma coisa para Jesus. Diferente do cego Bartimeu, esse aí responde com sinceridade. Clamou? Ele clamou? Ele pediu? Ele acreditava em Jesus? Ele estava lá. Jesus ia passando, ele estava lá. E ele não foi se lavar porque acreditava que ia voltar enxergando. Jesus não disse para ele: olha, você vai, porque se você for, você vai enxergar. Jesus disse isso? Não. Ele foi se lavar por quê? Porque o seu rosto estava sujo. Jesus fez barro, colocou terra nos seus olhos, lodo, e disse: vai se lavar. E ele foi. E quando ele se lava, ele volta enxergando. O que você entende por essa forma de milagre que Jesus realizou? Por que barro? Por que Jesus não fez isso? Por exemplo, com Bartimeu. Jesus impôs sobre ele as mãos. Jesus está revelando aqui, na sua palavra, o que o Espírito Santo está passando para vocês já há tempo. Um homem formado do pó da terra, tudo que vem do barro. Não existe nele a obra do Altíssimo, a glória de Deus e obra do Altíssimo. A obra de Deus só começa a se manifestar no homem formado do pó, da terra, do barro, que é imundo por natureza, quando ele é lavado. Lavado pelo Evangelho. Que é o que Pedro diz: sendo novamente gerados. Aí você sai da predestinação de Javé, da carne, e você entra na predestinação do Pai, que se dá pela palavra. É um novo projeto, é uma nova vida que você passa a ter em Cristo. Está dando para vocês entenderem? Então, o homem formado do pó da terra, não existe nele obras de Deus.
Adão não foi feito à imagem e semelhança de Deus. Porque aquilo que é nascido de Deus, João ele diz, o que é nascido de Deus, pastor Davi, e o que de Deus é gerado, nascido de Deus não peca. E o nascido de Deus, que não pecou, foi Jesus. Por quê? Porque a semente era perfeita. Se a semente ela é ruim, a árvore vai ser ruim. Consequentemente, os frutos serão ruins. Por isso nós herdamos de Adão as suas imperfeições. Nós trouxemos a imagem deste homem decadente, que não foi criado do nada, que foi formado do pó da terra e foi feito pelos anjos. Nós herdamos as suas imperfeições. Por isso que a palavra diz que nesse modelo de homem em Adão, a concupiscência acontece num processo natural. Eu não vou entrar nessa questão porque são duas palavras distintas. Criação e formação. Tem pessoas que são crianças, não conseguem entender revelações. Jesus falou disso para Nicodemos. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Tem diferença. Carne é carne, Espírito é Espírito. E disse a ele, você tem que nascer de novo. Se você não nascer de novo, se você não for gerado novamente, você não vai entrar no reino de Deus. Carne é carne, Espírito é Espírito. Se nós fôssemos a imagem e semelhança de Deus, nós não seríamos carne, nós seríamos Espírito. Então eu não vou entrar nessa questão de criação, são duas palavras distintas. Criação e formação. Hoje, pela genética, o homem ele faz, ele forma, ele não cria, ele forma. Porque criar é você trazer à existência do nada aquilo que não existe. Formar é você dar forma a algo que já existe. Então, pela genética, eles fazem cruzamentos de animais. Existem animais que estão sendo feitos novas espécies em laboratório. Eles fazem o cruzamento. Você sabia que existem cães? Que a raça desses animais, desses cães, não existia, veio a existir, porque foi feito no cruzamento com outros animais, e existem animais que estão sendo feitos em laboratórios. Então você tem que ter maturidade para você entender isso. Porque se você não entender isso, você vai achar que tudo que acontece no mundo é Deus que está fazendo. E não é. Então, para nós terminarmos, quando ele é lavado, ele volta enxergando. Então nasceu aqui uma grande confusão. Por que uma grande confusão? Porque nesse milagre profético, Jesus fez questão de realizá-lo no dia de sábado. Então você tem que entender o porquê disso. Diz aqui a palavra, preste atenção. Vamos ler o verso de número 8 em diante. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego, diziam: não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam: é ele. E outros diziam: parece com ele. E ele dizia: sou eu. Disseram-lhe, pois, como se te abriram os olhos? O que aconteceu com você? Como você está enxergando? Ele respondeu e disse-lhes: um homem chamado Jesus fez lodo, untou-lhe os olhos e disse-lhe: vai ao tanque de Siloé
lava-te. Então fui, lavei-me e vi. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu, não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes era cego. Leiam comigo. E era sábado quando Jesus fez o lodo e abriu os olhos do cego. Por que não foi na segunda? Por que não foi na terça? Coincidência? Por que não foi na quarta-feira que Jesus fez esse milagre, pastor Davi? Por que Jesus fez esse milagre no dia de sábado, como o paralítico de Betesda? Jesus o libertou também no dia de sábado. Esteja apercebido a mensagem, a revelação por detrás disso. Porque no dia de sábado o anjo Jeová não trabalha. Em 6 dias, Jeová formou a terra. Não criou. Formou, deu forma à terra. Jeová, Elohim, para aqueles que não sabem a palavra Elohim, que aparece no livro de Gênesis, significa deuses, está no plural. Então, Jeová e Elohim deram forma a este mundo material. Eles não criaram a terra, mas eles deram forma a este mundo material. Como os homens hoje, eles dão forma às coisas. Formaram cidades. O homem hoje formou cidades, construiu edifícios, não criou, formou. Os egípcios, por exemplo, você vê as pirâmides do Egito. Aquilo não foi criado. Então, Jeová e Elohim deram forma a este mundo material. Está escrito na Bíblia que em 6 dias Jeová, ele fez. No 7º dia, Jeová descansou de tudo que ele tinha feito. Descansou porque estava fatigado. É claro que 6 dias no calendário tem que ser estudado isso. Não foi feito em domingo, segunda, terça, quarta, não. Mas quem não trabalha de sábado é Jeová. Porque o sábado é o dia do descanso de Jeová. E aqueles que violavam no Velho Testamento o sábado de Jeová, ou aqueles que faziam alguma coisa no sábado de Jeová, eram punidos com morte. Então, no dia de sábado, Jeová ceifava. Jeová matava. E no dia de sábado, Jesus fazia aquilo que Jeová nunca fez. Por isso, esses milagres foram feitos no dia de sábado. Então, para nós concluirmos, preste atenção, para nós terminarmos, era sábado. Então, questionaram o pastor Davi, o cego. Chamaram os pais. E aí os pais foram colocados na parede, eu vou resumir aqui. É teu filho mesmo? Não, com medo dos fariseus, os pais disseram, olha, fala com ele. Ele já é adulto, ele responde por si próprio, fala com ele. Fala com ele. E aí, olha que coisa interessante, diz aqui o texto, no verso de número 17. Tornaram, pois, a dizer ao cego, que tu dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu, que é profeta. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego. E agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora via. Perguntaram-lhes, dizendo, este é o vosso filho? Que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Seus pais responderam e disseram-lhes, sabemos que esse é o nosso filho, e que ele nasceu cego, mas como agora vê, não sabemos. Ou quem lhe tenha aberto os olhos? Não sabemos. Tem idade. Pergunta-lhe a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso do quê?
da sinagoga. Por isso é que seus pais disseram: tem idade, perguntai-o a ele mesmo. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e lhe disseram: dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem, ele é o quê? Dá glória a Deus. Quem te curou foi um espírito maligno. Esse homem é um pecador. Esse homem não é de Deus. Dá glória a Deus. Porque ele é pecador. E aí entra aquele questionamento que muitos cristãos deveriam fazer, colocar na balança, quando você for questionado em relação à sua fé. Porque tem quantas pessoas não nos criticam, não nos perseguem, não nos chamam de hereges. Engraçado que tudo que nós pregamos, nós mostramos na palavra. Eu mostro na palavra. Então, de repente, você vem passando perseguições por conta da fé que você tem professado. Do Cristo que você tem acreditado. Do Evangelho da Revelação. Gente, eu não sou perfeito. Tanto que eu não sou pastor Davi, pastor Neri, homem nenhum é sua cobertura espiritual. A sua cobertura espiritual é Cristo. Eu sou teu irmão. Aqui não é igreja, aqui é uma comum. E a igreja somos, eu não sou perfeito. Mas a palavra de Deus é perfeita. E é essa palavra, e é esse conhecimento, e é essa revelação que você precisa colocar na balança quando a sua fé estiver sendo questionada, por exemplo, por uma pessoa que vive na ignorância da lei. Que diz que o lugar que você está indo não é de Deus. Ela não sabe que ela está separada de Cristo por conta da lei e na ignorância. Mas ela diz que você está no lugar errado. E então, o cego disse o seguinte, está na Bíblia. Respondeu, porém, o cego dizendo: se ele é pecador, eu não sei. Mas uma coisa eu sei. Eu nasci cego e agora eu vejo. É isso que você tem que colocar na balança. O antes e o depois que Cristo revelou a palavra para você. Quem era? Quem era você antes de Jesus? Aonde foi que Jesus encontrou você? Eu vejo tantos cristãos, tantas pessoas abandonando a fé. Inclusive, quantos cristãos que não estão indo adorar espíritos malignos e imundos? Por que se esqueceram de todas as coisas boas que Jesus fez em suas vidas? Ingratidão. Então, antes de você pensar em se afastar de Jesus, antes de você pensar em negar a sua fé, põe na balança. Quem era você antes? Quem é você agora? Aonde foi que Jesus encontrou você? Se não fosse Jesus, quem seria hoje você? Será que você estaria vivo? Quantos de vocês, Cristo não deu a vocês livramentos de morte, gente? Aqui, ó, nós temos um sobrevivente aqui. O homem que conheceu o mundo do crime. O homem que tinha uma vida toda errada e foi transformado pelo poder de Deus. Então, põe na balança se vale a pena você trocar Jesus por uma pessoa qualquer, por alguma coisa material. Então ele diz, se ele é pecador, eu não sei. Mas eu sei que eu era cego e agora eu vejo. Agora, para nós finalizarmos, tem aqui uma outra parte da revelação que precisa ser observada. Preste atenção. No verso
de número 28. 28. Como que nesses milagres proféticos é só você esmiuçar que você vai encontrar ali o porquê Jesus fez isso, a causa e o efeito. Verso 28. Então, o injuriaram e disseram, discípulo dele, que o cego disse, vocês querem ser discípulo dele? E eles disseram ao cego, discípulo dele, sejas tu. Nós, porém, somos discípulos de quem? Nós não queremos, não é isso que os judeus estão fazendo? Não é isso que os judeus estão fazendo? Por não terem aceitado Jesus como Messias? Eles dizem, nós somos discípulos de Moisés. Então, no mundo existem os discípulos de Moisés, existem os discípulos de Cristo. E os discípulos de Cristo são diferentes dos discípulos de Moisés. Então, ou você é discípulo de Cristo, ou você é discípulo de Moisés. E olha que coisa interessante, diz aqui, nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. Eu acho engraçado, eles sabiam por quê? Porque estava escrito. Mas algum desses homens aí subiu com Moisés no monte? Estava lá, presenciado Deus falando com ele? Mas os olhos desses homens viram os milagres de Jesus, viram os sinais de Jesus, viram as maravilhas de Jesus. Eles presenciaram os sinais, as maravilhas e as obras de Jesus. E no tocante a Moisés, eles não tinham presenciado o quê? Nada. Absolutamente nada. E mesmo com tantos sinais e tantas maravilhas, eles ainda diziam, nós somos discípulos de Moisés. Agora, uma coisa é certa, eles sabiam. Uma coisa é certa. Mas mesmo assim, o coração não abre, né? Aí diz assim no verso 30, o homem respondeu e disse-lhes, nisto, pois, está a maravilha, que vós não sabeis. Então o cego acabou pregando para eles, sendo usado pelo Espírito para pregar para eles. O homem respondeu e disse-lhes, nisso, pois, está a maravilha, que vós não sabeis de onde ele é. E lhe abriu os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ele que ouve. Leiam comigo. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos de um cego de nascença. Jeová nunca fez isso. Nenhum profeta no Velho Testamento nunca tinha feito isso. E muito menos num dia de sábado. Jesus fez isso. O que Jeová nunca fez. O que profeta nenhum nunca tinha feito, Jesus fez no dia de sábado. Quem faz? Agora vamos analisar no plano espiritual, não tem para onde correr. Eu disse para vocês que existem fatores que levam determinadas crianças a nascerem imperfeitas. Eu disse que existem fatores. Fatores genéticos, certo, pastor Davi? Fatores de irresponsabilidade dos pais, principalmente no caso da mãe que precisa entender que o ser gerado dentro dela precisa ser cuidado, que vai se alimentar dela. Então, uma mãe que usa drogas, uma mãe que fere o seu corpo, que prejudica o seu corpo, o feto estando ali no processo natural, ela vai prejudicar também o feto, fator natural. Mas eu não posso fechar os meus olhos para o fator espiritual. A imputação do pecado, da desobediência dos pais nos filhos,
até a 3ª e 4ª geração. Isso é coisa de Jeová. Então existem crianças que nascem com problemas porque nascem predestinadas pelo Deus da lei. Então, Jeová fez todas as coisas para atentar aos seus desígnios e até o ímpio ele fez para o dia do mal. Então, quem faz o mudo, o surdo, o cego? Uma visão espiritual. Pastor Davi, Êxodo, vamos observar isso na palavra? Você sabia, enquanto o pastor Davi, ele acha o texto bíblico, você sabia que existe uma corrente teológica, e eu creio nessa visão, de que Moisés tinha um defeito físico na fala? Por quê? Você vai observar na leitura do texto, Moisés dizendo que ele era pesado de boca e pesado de língua. Há aqueles que dizem Moisés não era uma pessoa muito inteligente. Errado. A maior potência que existia naquela época era o Egito, gente. Você já viu as pirâmides que os faraós construíram? Existem até pessoas que dizem que aquilo só podia ser obra de alienígenas. Eles eram versáteis, eles conheciam de matemática, pastor Davi. Eles faziam cálculos para construir um monumento daquele. E por incrível que pareça, essas pirâmides foram feitas e eram alinhadas com determinadas constelações. Era uma coisa assim. É claro que teve a participação de Elohim nisso, mas os egípcios, eles eram muito sábios. Eles eram peritos no processo de embalsamento. As múmias que existem hoje, que vêm de 3.000 anos atrás, né? Eles eram peritos nisso. Então, no embalsamento, né, pastor Davi? O corpo era preparado de uma forma que viesse a se preservar, né, durante anos. 3.000 anos, eles acham essas múmias aí, aparentemente, né, sem estarem destruídas, acham ali o corpo aparentemente intacto. Então eles eram peritos na matemática. Eles eram experientes e peritos na arte de embalsamento, né, de embalsar os corpos, balsamar, né, os corpos. E você acha que Moisés era burro? Moisés foi criado pela filha de Faraó. Diga, Moisés era um príncipe. E como um príncipe, ele foi criado na corte. Moisés foi criado na sabedoria do Egito, mas ele diz que ele era pesado de boca e pesado de língua. Então isso nos faz entender que Moisés, ou ele era gago, ou Moisés era fanho. Ele tinha dificuldade, algum tipo de dificuldade para falar, para se expressar. E quando questionado, né, quando ele questiona, na verdade, Jeová, ele diz, eu não vou falar aos filhos de Israel, porque o pastor vai trazer a leitura do texto. Leia, pastor Davi, por favor. Êxodo, capítulo 4, verso 10. 10. Então disse Moisés ao Senhor, Senhor, e a observação está com ponto de exclamação aí, mostrando que tinha certa dificuldade para falar. Senhor. Eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Eu sou pesado de boca e pesado de língua. Tinha algum problema. Ele já era um homem. Ele foi criado pela filha de Faraó. Já era um homem. Continue, pastor Davi. E disse-lhe o Senhor, Jeová, quem fez a boca do homem?
Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Então, aquele cego que nasceu cego era obra dele. Tem para onde eu fugir da Bíblia disso? Era obra dele. Leia novamente. Ele diz para Moisés: quem fez a boca? Disse-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Do homem. Ou quem fez o mudo? O mudo? Ou o surdo? A pessoa nascer surda? Ou o que vê? Nascer cego? Ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Então ele faz o mudo. Ele faz o surdo. Ele faz nascer cego. Ele vai fazer isso por quê? Por quê? Porque ele faz todas as coisas para atentar aos seus próprios desígnios. Então eu não posso fechar os meus olhos para isso. Está na Bíblia. Então, seria errado eu falar para você que existem crianças que estão sendo geradas por esse Senhor imperfeitas? Ou será heresia o que eu estou pregando? Então nós temos que estar apercebidos a essa questão. Tudo estava nas mãos dele e de Elohim. Diga, nós fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus. Porque no reino espiritual a moeda corrente é o sangue. É por isso que você vê, os espíritos exigem sacrifícios de sangue. E o Deus do Velho Testamento adorava sangue. Num só dia, Salomão ofereceu mais de 120.000 ovelhas e não sei quantos mil bois. Jeová é Deus de sangue. É um Deus que se alegra no sangue. Por quê? Porque no sangue está a alma. Jeová fala isso. Jeová se alegra da alma dos homens e se alegra da alma dos animais, do sangue. Jeová é um Deus de sangue. Então, no reino espiritual, a moeda corrente é o sangue. Jesus não poderia ter nos comprado se não fosse pelo seu próprio sangue. Então veja que tudo estava, diga, estava nas mãos dele, não está mais, porque nós pertencemos a Jesus. Pastor Neri, para nós terminarmos, Jó, capítulo 12, verso 9, em concordância com o que Davi disse. Eu estou resumindo, para não ficar muito texto. Mas você vê que nós estamos sustentando essa pregação com textos bíblicos que as pessoas pregam, mas na hora de serem confrontadas, elas se esquivam. Elas pregam, elas acreditam nisso. Mas na hora de serem confrontadas, quando esse Deus é confrontado, a palavra que eles já têm como fundamento e eles mesmos pregam, eles retrocedem. Davi disse, de Jeová é a terra e toda a sua plenitude. Davi disse isso num salmo, Jeová reina sobre toda a terra, Jeová reina sobre todas as nações. E aí vem Jesus e diz, meu reino não é? Sabe que você não consegue perceber que não existe coerência nisso? E aí, no livro de Jó, olha o que você encontra. Jó 12, verso 9. Pastor Neri. Está escrito a palavra. Na palavra. Quem não entende por todas essas coisas, que a mão do Senhor fez isto, que está na sua mão a alma de tudo quanto vive, o espírito de toda a carne. Está nas suas mãos. Quando essa palavra foi trazida, estava, porque Cristo ainda não tinha se manifestado, estava nas mãos de Jeová, a alma de tudo que vive e o espírito de toda a carne humana. Jeová não é Jesus. Porque se fosse Jesus, veja como a teologia se perde na sua própria ignorância.
Aí eles falam a Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são um só. Amém. Eu creio que Jesus e o Pai são um só. Mas se Jesus e o Pai são um só, aqui fica a prova de que Jeová não é o Pai. E Jesus não é Jeová. Porque como Jesus poderia me comprar dele mesmo? Porque é fato, gente, para terminar. Uma pessoa só passa a pertencer realmente ao Pai e a Cristo se ela morrer para o Velho Testamento, para a lei de Jeová. Romanos 7:4. Pastor Davi, nós vamos encerrar a pregação. Romanos 7:4. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, a que sejais de honra daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Então, quando você morre para o Velho Testamento, você passa a pertencer a outro. Quem é o outro que você passou a pertencer? Fala para mim. Quem é o outro? Pela pregação de Paulo, quem é o outro? Você morre para a lei, você passa a pertencer àquele que ressuscitou dos mortos. Quem é esse que ressuscitou? Jesus. Então você morreu para a lei, agora você é de Jesus. Então na lei você era de quem? Quem é o outro? Mas as pessoas não entendem, pastor Davi. As pessoas não compreendem. Então, eu quero terminar. O senhor tem alguma colocação para fazer? Algum texto bíblico? Então ligando, Gálatas também. Pode trazer, pastor Neri? Enquanto eu vou pegar um texto aqui, para fechar com chave de ouro, para que você entenda o plano da salvação de Deus. O que era o homem? Porque realmente Deus amou o mundo e deu o seu Filho único gerado. Você vai entender que Deus amou as coisas loucas do mundo e as que não são. Nós não éramos nada, absolutamente nada. Você, sem Cristo. É o que o pastor Davi falou hoje pela manhã. Fala para eles, pastor Davi, da experiência que o senhor teve essa semana, para que eles entendam, para que as pessoas em casa possam entender o que o homem ele é. Quem nos valorizou foi Cristo. Explica para eles, pastor Davi. Essa semana eu fui fazer a exumação, né? Do meu pai e do meu tio. Aí você observa quando é feita a exumação, né? Chega lá, atirando cada parte do corpo. Primeiro começou tirando os dedinhos. Dedinho por dedinho, da mão. Só osso. Aí primeira mão, aí depois foi tirando a parte do braço, das pernas. Foi tirando parte a parte do corpo. E a roupa intacta, né? Carne não tinha mais nada, só tinha apenas os ossos. Ossos. E nada lembra quem era meu pai, né? Nada lembra. Aí quando veio a parte da cabeça, né? O máximo que dá para lembrar alguma coisa, se fosse mesmo o dente, né? Pelo dente. Mas assim, se não olhar no rosto, não tem como lembrar nada, porque realmente se desfez a carne, não tem lembrança nenhuma. Você pode olhar e não ver nada. Aí você vê o que você é. Nada. Resto. E aí você pega osso a osso, coloca dentro de uma caixa, depois lacra a caixa e guarda. Pronto. Acabou. Meu tio é a mesma coisa. Então, por exemplo, o meu tio era mais seco ainda nos ossos. Você vê que até o osso, você vê que é interessante que estava bem seco mesmo, porque era mais tempo. Estava lá, né? Era 6 anos, meu pai 4 anos. Seco. Só o osso. Também não lembrava nada. Então você vê que quando você vai e observa isso, você realmente enxerga que você realmente, nós, né? Não somos o quê? Nada. A carne se desfez, acabou, não tinha mais nada ali. Apenas, né, o resto, que são os ossos. Então, olhando, pastor Davi,
de trás para frente, não de frente para trás, mas de trás para frente, o que o homem ele é? O que se resume à natureza do homem? Diz para mim. Resto. E aí você vê, né, pastor Davi, pastor Miri, tantas pessoas orgulhosas, tantas pessoas soberbas, tantas pessoas que se julgam ser alguma coisa e não são absolutamente o quê? Nada. Nada. Nós não somos nada. Por isso tome muito cuidado quando você julgar o teu irmão. Quer julgar? Jesus manda julgar? Jesus manda julgar? Não. Jesus disse, é certo, não julgueis para que não sejais, mas Jesus também disse, não julgueis pela mas julgai pela reta o quê? Quando você for falar da vida de alguém, veja se você está enquadrado na palavra, no Evangelho. Tome muito cuidado. Quantas e quantas pessoas não se julgam melhores do que os outros? Quantas e quantas pessoas não humilham os outros? E no final de tudo, todo mundo é resto, não é nada. Medita sobre isso, gente. Por isso Paulo disse pelo Espírito Santo, se nós esperamos em Cristo só neste mundo, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. O cristão imaturo, ele está preso no tempo. Ele não sabe a diferença do tempo para a eternidade. E o tempo dá. E o tempo tira. O tempo vai te dar. A palavra diz, não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque tudo que existe no mundo passa. Para você pensar nisso. De repente você veio hoje para esse culto, você que está em casa, preocupado com tantas coisas. E você nem sabe se daqui a uma semana você vai estar vivo. Medita nisso. Quantos não estavam conosco e foram? E você vai. Você vai, eu vou. A única certeza que todos nós temos é que todos nós, na carne, vamos morrer. Então, quando você começa a meditar nisso, você começa a enxergar o que realmente deve ser importante na sua vida. Diga glória a Deus. Que às vezes você está priorizando tantas coisas na sua vida que não deveriam ser importantes. Não é verdade, pastor Davi? Sim. Às vezes as pessoas esquecem, né? Que nós estamos somente aqui de passagem. Às vezes a pessoa quer ser orgulhosa, soberba, né? Prepotente, só que nada ela vai levar, né? É isso também. A pessoa quer se apegar a tantas coisas do mundo, querer ser melhor do outro, querer ser superior aos outros, e quando você depara, é o que ali? Nada. Nada. É algo passageiro, né? É algo que as pessoas, infelizmente, já é de formação, né? Formação pelo falso Deus, né? Se ele mesmo não, ele mesmo fez com que, né, se esvaziou, no caso de algo glorioso, se afastando do Pai, querendo, né, ser até mesmo algo maior do Pai. Então você vê que nada. Vem de formação mesmo. Você vai embora para casa com essa palavra, com essa pregação. Pastor André, uma colocação? Nós não somos nada. Eu quero fechar essa ministração com um texto-chave. Você veja que nas nossas pregações nós passamos, às vezes, numa ministração, várias revelações. Então eu quero fechar com um texto-chave. Tem uma palavra, eu não vou ler essa palavra do Velho Testamento. Eu vou ler do Novo, para terminar. Lá em Jeremias 18, lá você em casa, você lê. Jeová, o Deus da lei, ele faz um profeta dele ter uma experiência com ele. Ele manda o profeta Jeremias ir
na casa de um oleiro. Você sabe o que é um oleiro? Oleiro? Oleiro é o homem que trabalha com barro, que faz vasos, tigelas, pratos de barro. E nessa passagem, Jeová, ele manda Jeremias ir na casa do oleiro, porque Jeová queria mostrar a Jeremias uma revelação da sua autoridade, da sua força. E aí Jeremias, ele entra na casa do oleiro, e quando ele entra na casa do oleiro, o oleiro estava lá, trabalhando no barro. E de repente, o barro que o oleiro estava trabalhando se desfez. E o oleiro, com toda a paciência, foi lá, pegou o barro e formou o vaso de novo. E aí veio a palavra de Jeová para Jeremias dizendo: fala isso para os filhos de Israel. Fala isso para o povo de Israel. Que como o oleiro tem domínio sobre o barro, e o barro está na mão do oleiro, assim é a vida de vocês nas minhas mãos. A vida de vocês está nas minhas mãos. Se eu falar que eu vou amaldiçoar vocês, eu vou amaldiçoar. Mas se vocês mudarem, então Jeová diz que ele diz, ali ele revela que ele é o quê? O oleiro. Jeová é oleiro. Tanto que Jeová é oleiro, que Jeová formou o homem do barro. Ele é oleiro. Então ele faz vasos de honra e vasos de desonra. Em concordância com o que Salomão disse lá em Provérbios, Jeová fez todas as coisas para atentar os seus próprios fins. Então, ele é o oleiro. Quem não tem a sua vida nas mãos de Cristo, com certeza tem a sua vida nas mãos de Javé, ou dos anjos. Então ele vai moldar, ele vai trabalhar, ele vai direcionar conforme a sua vontade. Aí você vem para o Novo Testamento, e para terminar, lá em 2 Timóteo, no capítulo, eu vou ler o verso 14, eu já vou terminar a pregação, tá bom, gente? 14, 2 Timóteo 2,14, olha que revelação o Espírito nos traz. Traze essas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor, que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitam, e são para a perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus, aprovado como o quê? Obreiro, que não tem do que se ver, que maneje bem a palavra do quê? Da verdade. E aí ele vai falando, mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra destes roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Então você vai perceber que nesse trabalhar existem pessoas que estão sendo manipuladas, pessoas que são colocadas ali não para construir, mas para destruir vidas e a fé de outras pessoas. Aí olha que agora a revelação diz: todavia, o fundamento de Deus fica firme. Então, quem é de Deus, diga, fica firme. É certo. Tendo este selo, o Senhor conhece os que são seus. Então, veja, existem os que são de Deus e os que não são de Deus. E Jesus conhece as suas o quê? Mas nem todo mundo é ovelha de Jesus, não. Então, o Senhor conhece os que são seus. E qualquer que profere o nome de Cristo, aparta-te da iniquidade. Ora, numa grande casa não há somente vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, vasos para honra e outros, porém, para o quê? No mundo existem vasos. A Bíblia tem dois de tudo, gente. 2 senhores, 2 testamentos.
2 promessas, 2 predestinações. Diga comigo, 2 oleiros. Então existem vasos que estão sendo feitos para honra, pessoas que nascem para serem um instrumento nas mãos de Deus, e pessoas que nascem com o espírito do porco, predestinadas para fazerem a outras pessoas o quê? O mal. Então existem vasos de honra e vasos de desonra. Aí ele diz, de sorte que se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Então, para nós terminarmos, Jesus é tão maravilhoso que dentro de uma formação imperfeita, vasos de desonra, coisas imperfeitas, pelo poder da sua palavra, ele vai recriar. Ele vai fazer o imundo ser santificado. Então, vasos de desonra, diga, na graça, em Jesus, podem ser transformados em vasos de honra. Diga, glória a Deus, bem forte para Jesus. Esse é o trabalhar do Espírito Santo. Amém? Que Deus abençoe todos vocês, que vocês possam entender cada vez mais e mais o que é a graça de Deus e o que é o Evangelho. O Evangelho é muito mais, essas boas novas vão muito mais além do que você possa imaginar. Que a paz de Jesus Cristo esteja, e eu creio está, no coração de todos vocês. Amém? Graça e paz.